Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na videoaula de número 42, de hoje. E hoje nós vamos falar aqui sobre as ferramentas de sólidos que nós temos aqui, então, no SketchUp, tá? Então, a gente vai desenvolver na aula de hoje esses 4 objetos aqui, tá? São objetos aí basicamente decorativos que a gente vai desenvolver. Eles estão coloridos, tá, pessoal? Não estão com texturas aqui, apenas para mostrar para vocês. Apenas esses de cá estão com texturas, mas aí são objetos um pouquinho mais complexos, do que o convencional, que a gente está acostumado a desenhar e modelar, utilizando então aí as ferramentas de sólido, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui várias instruções bem importantes, tá? Fiquem atentos aí então na videoaula de hoje. Vamos lá então? Bom, pessoal, para habilitar então aí as ferramentas de sólidos, vocês podem vir aqui, ó, no espaço cinza, logo mais ao lado das ferramentas, clicar com o botão direito, aí você vai ter então aqui, ó, as ferramentas de sólidos, tá ok? Ou se você quiser também, você pode vir aqui, ó, em visualizar. Dentro de visualizar, como você já sabe, a gente tem então barra de ferramentas. Aí aqui você também tem todas as ferramentas ali disponíveis. E ela tá um pouquinho mais abaixo aqui, ó, ferramentas de sólidos. Você vai clicar aqui, ó, e fechar. E aí você vai observar então que a ferramenta também é habilitada, tá? Bom, algumas características, pessoal, deixa eu colocar ela aqui em cima. São importantes vocês observarem aí de fato na hora de vocês modelarem, para que essas ferramentas funcionem. A principal regra, pessoal, é que o elemento deve ser um sólido, tá? Eu já comentei com vocês em algumas aulas, acho que um pouquinho mais anteriormente, na hora que a gente fez ali um pedacinho da escada, tudo, mas eu vou explicar agora com um pouquinho mais de ênfase para vocês entenderem. Bom, funciona basicamente assim, pessoal. Vejam só. Vocês vão acionar, por exemplo, um objeto, tá? Vamos fazer aí um objeto qualquer e vamos usar aqui o empurrar, puxar. Bom, esse objeto aqui, pessoal, no SketchUp, ele é composto de quê? De faces, e do entorno dele de cada linhas, ou seja, quando a gente forma, então, um perímetro de linhas, nós temos uma face. E quando nós temos um objeto totalmente fechado, vamos dizer assim, ó, o SketchUp o considera como um elemento sólido, a partir do momento que a gente o transforma em um grupo, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou dar 3 cliques aqui nele. Vou acionar aqui a opção criar um grupo, ok? Então, a partir de agora, ele passou a ser um grupo. Vocês vão observar aqui, ó, em informações da entidade, que quando eu clico num objeto como esse, ele aparece aqui o nome, ó, grupo sólido. Então, isso é extremamente importante que apareça o nome grupo sólido ou componente sólido, tá bom? Estando aparecendo este nome aqui, então as ferramentas de sólido, elas vão funcionar, tá? Agora, por exemplo, observem que isso daqui era um grupo, ó, continua sendo um grupo sólido. Eu vou entrar nesse grupo e aqui nessa face, por exemplo, eu vou abrir uma outra face, ó, e vou pegar essa face e vou deletar. Olha lá, então eu tenho lá dentro um objeto oco, não é verdade? Ó? Só que agora eu rompi, então, esse trecho dessa face. Então, a partir de agora, ó, quando eu clico nesse objeto, ele continua sendo um grupo. Eu clico no objeto, ó, ele deixou de ser um sólido, ó, e passou a ser agrupar. Então, as ferramentas de sólido não funcionarão, tá bom? Outro exemplo também, ó, por exemplo, se você pegar um objeto como esse e você fizer uma pequena linha, por mais pequena que ela seja, por exemplo, ó, uma pequena linha aqui, ó, ou seja, esse grupo, olha lá, praticamente você não vê a linha. Você tem então um objeto totalmente fechado, mas você tem uma linha dentro do grupo. Então, a partir de agora também ele deixa de ser um sólido. Olha lá, tá bom? Então, quando vocês forem modelar qualquer objeto, pessoal, tem que observar e vá com calma, parte por parte, para você não perder então aí a massa sólida dele, para que você possa usar então aí as ferramentas, tá bom? É extremamente importante observar isso, que ele tem que ser um sólido perfeito, tá? Porque na verdade o que acontece é assim, pessoal, deixa eu apagar aqui essa linha. Esse objeto aqui, ó, a gente sabe que ele é um sólido porque a gente clica aqui e enxerga ele como um sólido. Mas, na verdade, se você observar todos os objetos aqui no SketchUp, olha só, vou pegar essa face e deletar, eles são objetos oco por dentro, tá? Mas, para que ele tenha esse efeito, vamos dizer assim, essa aparência de um sólido, ele tem que estar 100% fechado, independente da forma, tá, pessoal? Pode ser qualquer tipo de forma.
que ela seja totalmente fechada, então ele passa a ser aí um sólido, tá bom? Bom, entendido então aí essa primeira etapa, vamos deletar esse objeto da tela e vamos desenhar aqui alguns objetos, tá? Bom, primeiramente, pessoal, nesse primeiro objeto, nós vamos usar aqui essa ferramenta, ó, revestimento externo. Essa ferramenta revestimento externo, pessoal, ela faz literalmente a união entre os sólidos, tá? Mas ele mantém apenas o histórico externo, ou seja, ele mantém aquela casca no entorno do objeto. Por exemplo, ó, vou fazer aqui um desenho na tela, vamos colocar aqui ó, 20 centímetros e vou colocar para o alto aqui 40 centímetros, tá bom? Apenas um retângulo mesmo ó, no alto, tá? Para a gente desenhar um perfil então de um objeto, olha só. Eu vou fazer aqui uma linha, pode ser até uma trena de referência, pegando aqui no meio, ó, ponto mediano. E aí eu vou desenhar o perfil do objeto que eu quero, tá? Então eu vou fazer aqui, por exemplo, ó, um comando linha. Ó, daqui para cá tá dando mais ou menos ali, eu acredito que 7 centímetros, ó, 7 centímetros. Então tem uma linha aqui. Essa outra linha que eu vou fazer agora para o alto, eu vou colocar, por exemplo, 1 centímetro. Ok? Eu digito 1 centímetro literalmente, volto para cá, clico aqui, tá? Então, gerei uma face aqui. Vou fazer aqui uma outra linha também. Pegando aqui, pessoal, ó, deixa eu colocar daqui, ó, do centro para cá, com aproximadamente 6, tá? Para vocês irem fazerem também no vídeo. Uma trena daqui para cá, para o alto, ó, nesse sentido, com aproximadamente 3 centímetros, ok? E aqui nós vamos usar então este arco, ó, o arco de 2 pontos. Nesta ponta aqui eu vou clicar aqui e vou trazer o arco para cá, ó, nessa posição. Opa, deixa ele pensar direitinho, que ele está muito oval aqui, ó. Deixa eu aproximar, porque às vezes muito distante ele acaba saltando, ó. Eu quero fazer ele perfeitamente, o entorno dele aqui, então eu posso usar essa outra ferramenta aqui, ó. Pego a partir do centro, clico aqui na extremidade, aí eu dou a volta, tá? Essa outra ferramenta é melhor. Vou apagar aqui. E aqui, ó, vou fazer uma outra trena. Daqui para cá, tá dando aproximadamente 1 centímetro também. Vou usar essa daqui agora, ó, pegando nessa extremidade e aqui, ó, tá? Então, tem essa curvinha ali, ó, bonitinha. E daqui para cá, ó, desta do centro para cá, com um valor aproximadamente de 3, 5, pode ser com 5 aqui, ó. Pego esse outro arco, daqui, aqui, deixa eu ver se vai ficar legal à medida que eu estou fazendo. Isso, ó. Então a gente tem esse outro desenho diferente, tá? Se você ficar um pouquinho na dúvida, por favor, pause o vídeo que você vai ver direitinho as medidas que eu estou colocando. Então tenho esse objeto aqui, ó, que eu fiz, tá? Essa linha de baixo eu vou deletar. As linhas guias também eu vou deletar, tá? Então, eu desenhei esse objeto aqui, ó, na parte superior, tá? Aliás, na parte inferior. Agora, aqui, ó, na superior, eu vou fazer ele separado, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma trena. Daqui para o alto, eu vou colocar aproximadamente 20 centímetros, ó, 20 centímetros. E daqui, ó, dessa extremidade, daqui para cá, 1 centímetro, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, com esse arco de 2 pontos, pegando nesse cantinho até aqui em cima, ó. Aí, eu vou descer ele, ó, aproximadamente aqui, ó. E aí, eu clico, tá? Para fazer essa curvatura aqui, ó, tá bom? E aí, eu vou fechar. Olha só, vou vir aqui, vou vir para cá e vou vir para cá, tá? Ó, então, eu gerei uma outra face separada, tá? Muito bem, aqui na parte superior eu vou usar uma outra trena, essa trena para o alto também 1 centímetro. Bacana, e uma outra trena para o alto com 2 centímetros, tá bom? A gente vai fazer aqui ó, uma parte curvadinha também, pode ser com esse arco. Eu vou pegar a partir do centro, tá, pessoal? Fazer uma linha aqui, ó, daqui para cá. Aí eu uso ele aqui, ó, a partir do ponto mediano. Clico no ponto de cima e clico aqui embaixo, tá? Então, eu criei aquela pontinha ali. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Aqui a gente pode até já fechar direto. Deixa eu só colocar uma trena de referência, vindo aqui mais ou menos com 4, tá? Vou clicar aqui, ó, nesse arco, o arco normal. Clico aqui, clico aqui. Aliás, é esse aqui, ó, pessoal, o de 2 pontos, tá? Ó, esse aqui
E vou chegar aproximadamente aqui, ó, tá? Fiz apenas uma, como fosse uma tampa, literalmente aqui, tá bom? Vou fechar daqui para cá, tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui também, ó, de forma que aqui dentro eu tenho também, ó, uma outra face, tá? Deixa eu já inverter ela, ó. Então, eu tenho essa situação, ó, tenho 3 objetos aqui, tá? 3 faces separadas, tá? Vou pegar elas com 2 cliques, cada uma delas, ó, e vou dar um Ctrl X. Vou tirar daqui de dentro, vou pegar todos esses elementos aqui, pode apagar, que foi apenas de referência, e vou dar um Ctrl V para colar, tá? Quando a gente cola ela, ela vai vir, obviamente, deitada. A gente seleciona ela com o comando aqui, ó, rotar. Segura aqui, tá? Ó, clica para virar, para pegar o eixo, tá? Solta o botão, clica aqui em cima e coloca para o alto, ó. Tá bom? Muito bem, pessoal. Ó, tá de pezinho, né? Como a gente colocou ele. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar esse de baixo, pessoal. Ó, seleciona ele com 2 cliques. Vamos criar um grupo. Esse do meio, botão direito, criamos um grupo. E esse daqui, ó, a mesma coisa, criamos um grupo, tá? De forma que esse de cima aqui, ó, vou mover ele um pouquinho para o alto. E esse aqui eu vou mover um pouquinho para o alto, tá? Para não ficar os elementos juntos. Muito bem, ó. Esse de baixo, nós vamos entrar dentro do grupo. Vocês vão fazer um círculo aqui embaixo, ó, azul, tá? Vamos colocar aqui, pessoal, a quantidade de lados, para ele ficar um círculo melhor, perfeito. Vamos colocar 60 lados, e aí você vai clicar e vai abrir um círculo, e esse círculo pode vir até aqui, ó, tá bom? Aí nós vamos pegar esse círculo, ó, 2 cliques, Shift, desmarca o centro, somente para selecionar, então, o perímetro, e clicamos aqui, ó, no comando siga-me, tá bom? E aí a gente clica, então, aqui, ó, nesse objeto. Olha lá, então a gente gerou a basezinha aí do nosso vaso, tá? Se vocês clicarem aqui fora, ó, mesmo ele estando em grupo, vocês vão observar que ele não é um grupo sólido. Para ele transformar num sólido, a gente vai entrar aqui, selecionar tudo, inverte a face aqui, ó, inverter faces, isso. A gente entra no grupo e aqui a gente tem que fechar, né? Ó, então vamos pegar de uma extremidade à outra, a gente faz uma linha, ele vai gerar então a base e nós apagamos aqui, ó, tá? O interessante agora é você selecionar ele e observar aqui, ó, que agora ele é realmente um grupo sólido, tá? Olha lá, só que ele tem essa face de cima, não tem? Muito bem, então vamos fazer o próximo. Então vamos lá, pegamos aqui esse, comando círculo, lados lá já está 60, a gente mantém ele aqui, ó, azul, abre aqui um círculo e pega até aqui, ó, tá? De forma que a gente vai pegar então, ó, o círculo, Shift desmarca o centro, comando siga-me, clicamos aqui, ó. Então a gente gerou a parte de cima, tá? Se embaixo ficar aberto, você já sabe, já aproveita, pega uma linha, atravessa a linha de um quadrante ao outro, fecha, e aí ele vai virar um sólido. Clica todo nele, inverter faces para ficar certinho. Olha lá. Clica nele, pessoal, vai conferindo, ó, grupo sólido, tá? Mas eles ainda estão separados. E por fim, na parte superior, a gente vai clicar nesse aqui também, comando círculo, tá? E vamos colocar aqui e vamos vir até aqui, ó, tá? Isso, mesma coisa, selecionamos, desmarcamos o centro, comando siga-me, clicamos aqui, fizemos lá a tampinha. A tampinha, obviamente, que está aberta também. Vamos ver se a gente consegue fechar ela. Que ela ficou com um aspecto um pouquinho diferente. Aparentemente sim, né? Ó, a gente fecha aqui. Selecionar aqui, aqui e aqui. E inverter faces. Isso, ficou tudo certo. Olha lá. A gente clica no grupo, ó. Esse não está como um sólido, pessoal. Então tem algum errinho aqui que a gente precisa corrigir. Vamos dar uma analisada. Possivelmente, na hora que a gente fez o siga-me aqui, a gente passou do ponto aqui, ó. É isso mesmo, ó. Olha lá. A gente passou desse ponto. Então, vamos voltar com o Ctrl Z. Ó, vamos fazer um círculo. Lados, 60 lados. Ele tem que estar azul aqui, né? Ó. Isso. E a gente vem até essa extremidade aqui, ó. Olha lá. Isso, agora acho que vai dar certo. Então, selecionamos, Shift, siga-me, clicamos aqui, ó. Olha lá. Então, a gente vem na parte de baixo. Isso, exatamente, ó. Tá vendo? Agora está certinho aqui. Daqui para cá, a gente fechou todo o objeto, seleciona ele todo e inverte a face, tá?
Quando a gente clicar agora, então, a gente vai observar, ó, que ele é, então, um grupo sólido. Muito bem, pessoal. Olha lá, nós fizemos um objeto, né? E ele é composto de várias peças sólidas, literalmente fechadas. E aí, o que a gente vai fazer? Vejam só. Eu tenho aqui, pessoal, essa face, ó, debaixo desse objeto, da tampa. Tenho essa outra face, não tenho? E tem essa face aqui, ó, de baixo e essa outra de cá. Então, vejam só o que acontece, pessoal. Eu vou pegar esse objeto aqui, ó, eu vou mover ele, tá? Eu vou clicar aqui, ó, no ponto central. Observem que aparece lá, ó, origem do grupo. Deixa eu ver se ele está comum. Pegando o centro ali, ó, tá? Vou clicar nele e vou colar no centro da base, tá? Ó, olha lá, coloquei exatamente no centro, tá bom? Muito bem, então colamos ali embaixo. Agora aqui, ó, a gente pega o objeto, comando mover. A gente vem aqui, ó, nesse pontinho roxo, ó, que é o centro. E aí a gente desce com a linha azul, tá? Observem que a linha está azul. Quando ele encostar aqui embaixo, aparece lá, ó, na face do grupo, tá bom? Então a gente colou direitinho aí o objeto. Olha lá que legal. Bom, então eu tenho um sólido aqui, tá, pessoal? Ó, sólido, um sólido aqui e outro sólido aqui. Como eu comentei, nós temos então lá, se você vir aqui com as opções de estilo, ó, estilos, você olhando transparente, você tem então, ó, lá dentro a face. Olha lá, não é? Entre esses três sólidos. Então vejam só, pessoal, quando eu uso então esta opção aqui, ó, como eu comentei com vocês, revestimento externo, o que ele vai fazer? Ele vai unir estes sólidos e ele vai manter somente a casca de fora, de forma que aquela face, então, que a gente tem lá dentro, ela não vai existir mais. Vejam só. Então, eu clico aqui, ó, na ferramenta, ó, revestimento externo. Observem que quando o objeto ele é um sólido, aparece um número 1 ali, ó, do lado, então, do seu cursor. Se não aparecer o número 1, pessoal, então ele não é um sólido, tá? Esse é o 1, esse é o 1. Ele passa a ser o 2 quando você clica no próximo, tá? Então, olha só, eu vou clicar aqui e vou clicar no 2, tá bom? E aí eu venho aqui e clico no de baixo. Depois disso eu venho e aperto o Enter, tá bom? Olha lá, pessoal, quando eu clico agora, ó, todo o objeto passou a ser um sólido único. Ou seja, o SketchUp fez a união. Mas observem quando eu venho aqui em estilos, eu ligo o raio-x, ó, eu não tenho mais, ó, a parte interna, ó. Tá vendo lá dentro? Eu não tenho aquela face. Essa de baixo ele até fez aqui, ó, esta linha, tá? O contorno, ó, mas não tem a face lá dentro. Tá bom? Vamos tirar uma prova real. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Vamos tentar abrir para a gente ver, né? Deixa eu ver se consigo entrar aqui dentro. Vai ser um pouquinho difícil, né? Vamos fazer por aqui por baixo, ó. Fazer aqui um comando círculo. Vamos ver se eu encontro aqui o centro, pessoal. Com o círculo, né? Que aqui a gente está com uma face bem irregular. Fazendo um ponto qualquer. E vou romper aqui, ó. Observem lá, pessoal, ó. Tá todo aberto, ó. Tá vendo, ó? Eu não tenho mais aquela face que estava aqui, nem aquela face que estava lá em cima. Tá? Bom, assim, ó. Deixa eu só fazer um elemento um pouco mais simplificado, até para vocês entenderem rapidinho aí o conceito, tá? Então, vejam só, ó. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, um objeto mais sólido, mais quadrado. Vou subir ele. Seleciono ele todo, crio um grupo, passou a ser um sólido, certo? Pego esse objeto, comando mover, Ctrl, coloco aqui, coloco para lá, tá? Então, eu tenho dois sólidos que estão alinhados, né, ó, dentro um do outro. Se você vir aqui no raio-x, então, você vai observar que lá dentro, ó, você tem as faces e as linhas. Legal? A partir desse momento, quando você usa essa ferramenta, ó, revestimento externo, esse é o número 1, esse é o número 2. Então, olha lá, o SketchUp fez a união entre os objetos. E lá dentro, então, ó, não tem mais aquele histórico das faces. Legal? Então, é para isso que serve aí esta ferramenta. Deixa eu só desmarcar aqui. Esses objetos eu vou deletar, tá bom? Esse aqui, pessoal, ó, esse objeto, a gente vai fazer assim agora, ó. Deixa ele aqui um pouquinho de lado, já já a gente usa na sequência, tá? Porque eu quero mostrar agora para vocês esse na sequência, que é o interseccionar. O interseccionar, pessoal, ele é bastante interessante no sentido assim. Você consegue pegar dois objetos, colocar um dentro do outro e somente o que está encostando um no outro será o que vai permanecer na tela, tá bom? É bastante interessante para você criar objetos bastante complexos quando você tem, por exemplo, um perfil dentro de um outro perfil, tá bom? Eu já explico para vocês.
Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui um pouquinho mais do lado. Ó, aqui no eixo vermelho. Vamos fazer assim, pessoal. Vou fazer aqui um comando linha no chão. Vamos fazer aqui com 15 centímetros. Pode ser até menos, tá, pessoal? Pode ser 10 centímetros. Ó. Vou fazer assim, ó, 10 centímetros. Tá? E para o alto, 15 centímetros. Olha lá. Então, tem mais um outro quadrado que a gente vai desenhar, então, um perfil, tá? Bom, aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó, algumas linhas, pessoal. Vai ser um pouquinho complexa, aí vocês vão anotando aí as medidas, tá? Ó, daqui para baixo, vou colocar uma trena com aproximadamente 3 centímetros. Aqui, eu vou pegar uma outra que vai chegar mais ou menos aqui na metade, ó, com 5 centímetros. Basicamente é isso. Eu vou usar aqui, ó, esse arco, pessoal, o arco de 2 pontos. Vou pegar nessa extremidade aqui e vou trazer aproximadamente até aqui. Deixa eu ver se ele vai descer direitinho do jeito que eu quero. Isso, ó. Olha lá, tá? Então, ele fez essa curvatura aqui, pegando até lá em cima, tá? Aí, depois, eu vou clicar aqui nesse mesmo arco, só que aqui eu quero ele dando uma volta mais fechada. Deixa eu ver como é que vai ficar. Aqui, ó. Vai pegar mais ou menos aqui, aqui, ó. Isso, então na parte superior, tá? Praticamente fazendo aí uma letra 9. Vou apagar então essas linhas guias que foram de referência. Essa linha de cá não preciso. Deixa eu usar aqui dentro desse objeto uma letra F, pessoal. Ó. Aqui eu vou usar 1,5 cm. Eu acho que foi muito. Pode ser com 1 centímetro, tá? Ó. 1 cm. Isso, pessoal. Ó. Olha lá que legal. E aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. Vou pegar aqui uma trena daqui para cá. Aproximadamente, pessoal, 3 centímetros. A gente vai romper, então, ó, esse trechinho aqui. Daqui para cá, tá? Então, de forma que a gente vai gerar uma face aqui embaixo, ó. Isso, então a gente só vai precisar desse pedacinho que está marcado aí no vídeo, tá bom? Olha lá, tá? O restante, então, a gente vai pegar, deletar, ó, como você já sabe, sempre deleta as faces primeiro, ó, tá? E aí depois a gente apaga as linhas, ó. Tá bom? Muito bem, pessoal, olha lá, tá de pé então, né? O negocinho que nós já fizemos, né? Aliás, já deixamos ele de pé. Bom, agora aqui, ó, observem que ele ainda não é um grupo. A gente vai acionar aqui o comando círculo na base aqui. Pode ser de um tamanho qualquer, tá, pessoal? De forma que a gente vai pegar, então, o centro, vai deletar. Nós pegamos, então, todo o perímetro aqui, comando siga-me, clicamos aqui, ó, tá? Então, a gente vai ter um objeto como esse, olha lá. Parecendo um peão, literalmente, né? Olha lá que legal. Pode já pegar ele todo aqui, pessoal. Inverte a face para ele ficar certinho para cá. Interessante selecionar tudo, tá, pessoal? Já criar um grupo e ir observando aqui, ó. Que então é um grupo sólido, tá? Bom, deixa eu pegar esse círculo aqui que foi de referência. Bom, e aqui, pessoal, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele tenha aquela alça curva. Legal? Conforme aquele desenho que a gente fez. Só que eu quero... Por exemplo, que seja ao contrário. Ó. Eu quero que seja aqui, ó, por exemplo, para dentro um pouquinho mais largo, para fora aqui, ó, no meio mais fino e depois faço uma outra volta. Então, a gente vai fazer assim, ó. Aqui embaixo nós vamos fazer um comando linha, tá? Vermelho, tá, pessoal? No sentido vermelho. Pode ser também 10 centímetros, ó, 10 centímetros, legal. No sentido verde para cá, ó, vamos colocar, pessoal, nesse sentido... Deixa eu só apertar o Ctrl Z. Aqui, ó. Pode pôr aqui também uns 7 centímetros. E a gente fecha esse retângulo aqui, ó, tá? Muito bem, pessoal. Tá criado lá a face. Vamos já invertê-la, né? Bonitinho. Tá? Essa face, na verdade, pessoal, a gente vai usar ela apenas para a gente criar um perfil olhando de cima, tá? Ó, vou pegar aqui uma linha no meio. Aqui, ó, vou fazer, por exemplo, uma linha daqui para cá com 1 centímetro e uma outra linha daqui para cá com 1 centímetro, tá? E aqui, ó, eu vou fazer uma outra linha daqui para cá com 1 centímetro e uma outra linha, ó, desse ponto para lá, 1 centímetro, tá? De forma que eu vou interligar aqui, ó, esses pontinhos verdes com este com esse.
Olha lá, então tem esse objeto olhando de cima, ó, esse perfil olhando de cima, tá? A face de fora aqui, então, eu deleto, ó. Eu poderia desenhar qualquer tipo de perfil aqui, tá, pessoal? Então, eu estarei olhando esse objeto curvo, olhando ele aqui de lado, ele é curvo, mas olhando de cima, eu tenho esse outro tipo aqui de perfil, tá? Bom, a gente pode até fazer uma graça aqui, ó. Nessa ponta, a gente vem aqui com esse arco de 2 pontos e coloca aqui, ó, uma abertura aqui, ó, tá? Então, a gente limpa essas linhas aqui externas, ó, que a gente não precisa, tá? Olha lá. Legal? Vou pegar esse objeto, pessoal, vou extrudar ele aqui, ó, empurrar, puxar. Interessante clicar nele, né? Sempre fazer o grupo e ir observando se ele é um grupo sólido, legal. Então, a gente entra nele de novo e a gente coloca ele mais alto, então, ó, do que todo o outro objeto. Olha lá, pessoal. Ficou uma linha sobrando aqui e eu deleto, tá bom? Olha lá. Clico no objeto, grupo sólido, clico nesse outro, grupo sólido. Vou colocar um pouquinho olhando de cima aqui. Câmera, perspectiva paralela. Vamos só alinhar ele aqui. Ah, dá pra gente fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui em perspectiva mesmo. A gente pega aqui, ó, esse pontinho e coloca então aqui na ponta, ó. Isso, vai ficar certinho, tá bom? Olha lá que legal, pessoal. Então, eu terei um objeto curvo aqui e esse perfil aqui de cima, tá? Essa parte curvada praticamente não vai ter efeito, porque a curva vai ficar literalmente lá. O que vai valer, então, ó, é essa, né, o desenho aqui, ó, mais chanfrado, tá? De forma que o objeto tem que estar assim, pessoal, ó, obviamente totalmente um dentro do outro. Em alguns casos, dá até para descer aqui um pouquinho. Deixa eu colocar para baixo. Isso, ó, para ele ficar assim, ó, um dentro do outro. Então, com essa ferramenta aqui, ó, a interseccionar, eu terei o histórico do encontro entre esses dois sólidos, tá bom? Olha lá, eu clico aqui. Esse aqui vai ser o número 1, esse é o número 2, tá? Ou tanto faz, tá? Você pode clicar aqui, clica aqui. E vejam só, pessoal, o que que a gente tem. Olha lá que legal. Eu tenho um perfil curvo aqui, tá? E eu tenho também, ó, ele curvo olhando de cima. E para fora ele é mais aberto e para dentro ele é mais fechado. Olha lá que legal, pessoal. Que bacana, né? Eu só acho que ficou muito aberto para o nosso objeto ali. A gente pode fazer assim, ó. Deixa eu só estreitar ele aqui um pouquinho mais. Pode usar o escala mesmo. E vamos só estreitar ele um pouquinho assim, ó, deixar ele mais fininho. Isso, muito bom. Tá? Deixa eu ver se ele está certinho no meio. Aparentemente saiu do ponto, né? A gente pega aqui o pontinho no meio, cola na pontinha do peãozinho aqui, ó. Isso. E depois a gente desce um pouquinho aqui, ó. Opa, deixa eu virar a câmera. Aqui, ó. Isso. Tá? Mesma situação. Interseccionar, clico aqui. Isso, pessoal. Olha lá que legal, ó. Bacana, né? De forma que quando você selecionar esse objeto, ó, ele tem que permanecer um sólido, tá bom? Olha que legal, tá? Deixa ele aqui de lado. Então, você aprendeu a ferramenta aqui, ó, com o revestimento externo, a interseccionar e agora a união. A união, pessoal, ela faz o seguinte, ó. Ela literalmente, né, essa aqui, ó, faz a união dos objetos e mantém, obviamente, a face interna, tá? Vocês se lembram que eu mostrei para vocês aqui, ó, vou fazer o exemplo do retângulo de novo. Ó, empurrar, puxar. Vou criar isso aqui um grupo. Ó, criamos um grupo. Comando mover, Ctrl, tá? Quando eu tenho essa situação, então eu venho com o comando união, clico aqui, ó, número 1, número 2. O SketchUp vai manter os dois objetos unidos, contudo, ele vai manter a parte interna do objeto. Aqui ele não mostrou, pessoal, aqui, ó, porque que acontece? O objeto que eu criei, esses dois retângulos aqui, ó, deixa eu apertar o Ctrl Y, eles eram feitos apenas de faces, tá? Mas eu tenho essa situação aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu desfazer. Deixa eu fazer aqui, ó. Suponhamos que esse objeto tenha uma parte oca por dentro, mas ele continua sendo um sólido, tá? Ó, não vou descer tudo aqui, ó, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Se eu clicar nele, ó, mesmo ele aberto, né, ele é um sólido, porque ele é feito de faces totalmente fechadas, ó. Olha lá que legal.
Então, eu vou pegar esse objeto, comando M, mover, vou colocar aqui, ó. Olha lá o que acontece, pessoal. Se eu vir aqui, ó, com esse, ele vai ocultar as partes internas, tá? Esse aqui, ele vai fazer a união, mas ele vai manter a parte vazada lá dentro, ó. Eu clico aqui, número 1, número 2, ó. Ele mantém a parte interna, ó. Tá? Mesmo que se eu tampar ele, ó, vamos fazer assim, ó, vou entrar nesse objeto. Vamos fazer aqui, ó, uma linha aqui, ó, daqui para baixo, 1 centímetro, tá? Fazer uma linha aqui, ó. Olha lá. Então eu vou empurrar, puxar. Ó, tô fechando ele, mas lá dentro tá oco, tá? Olha lá que legal. Então se você olhar lá dentro, ó, você vai ver que ele é um objeto, ó, que ele possui um volume lá dentro, ó. Tá? Então vejam só que legal. Eu vou pegar esse objeto, comando mover, Ctrl, faço isso daqui, ó, tá? Deixa eu pegar essas linhas aqui, ó. Deixa eu deletar, que senão pode ser que dê algum probleminha para nós, né? Vejam só a diferença. Vou até colocar aqui em raio-x para que vocês vejam, ó. Esse daqui vai manter o histórico externo, ó. Ó, 1, 2, olha lá, ele uniu e fez o externo. Legal? Já esse outro aqui, ó, ele faz a união, mas mantém lá as partes vazadas lá dentro. Ó, vejam só. Eu clico, ó, 1 e o 2, tá? Olha lá o que acontece, ó. Tá bom? Dá pra ver até aqui pelo raio-x, ó, que ele manteve as partes ocas lá dentro. Tá bom? São comandos bem parecidos, o revestimento externo e união, mas tem aí essa diferença. Tá legal? Deixa eu voltar aqui, pegar esse objeto, vou deletar, tá? Então, eu vou pegar essa alça aqui, pessoal, vamos colocar agora assim em câmera paralela, olhando de cima, e vou mover ela aqui, ó, para que fique aqui, ó, no objeto. Ela tá para o alto, vamos descer. Aqui, ó, isso. Opa, tá ficando fora do esquadro aqui, ó, deixa eu só mover. Isso, eu quero que fique certinho aqui, ó. E vamos descer, né? Muito bem, ó. Vamos mover de forma que ela vai entrar literalmente aqui, ó, no vaso, né? Ó, olha lá, tipo uma jarra que a gente fez. E os objetos, eles estão, ó, dentro um do outro, ó, literalmente um dentro do outro, tá? Olha de cima assim, vê se ficou certinho, legal. E aí você pode usar então o comando união, ó, tá? Deixa eu só desabilitar aqui. Ó, observe que aqui não tem linhas, ó, tá vendo, ó? Então vem aqui, ó, comando união, esse aqui é um sólido, esse aqui é um sólido. Ele vai unir os objetos um no outro. Vamos ver? Deu um bugzinho aqui, ele acabou desaparecendo. Vamos usar o revestimento externo, tá? Vamos clicar aqui, clico aqui, vamos ver se vai dar certo. Isso, ó, o revestimento deu certo, ó. Tá bom? Olha lá que legal. Então a gente fez aí a junção para formar essa caneca, tá? Bom, na sequência aqui, pessoal, nós temos esse outro, ó, que é o subtrair. O subtrair, pelo próprio nome dele diz, ele vai literalmente limpar algum objeto usando o outro como, vamos dizer assim, uma tesoura, vamos dizer assim, na verdade, tá? Vamos ver como é que funciona? Então, vamos fazer mais um perfil aqui, ó. Vamos fazer um comando linha. Esse aqui eu vou fazer com 20 centímetros, para o alto 50 centímetros, tá? Desenhar aqui, ó, um objeto, tá? Então, vamos lá. No meio, a gente faz aqui, ó, ponto mediano. E aqui a gente desenha livremente, tá? Ó, pode fazer aí um desenho que você quiser, para a gente desenhar literalmente um vaso aqui, tá, pessoal? Ó. Vamos deixar aqui. Aí a gente faz aqui uma outra parte mais curvada aqui em cima. Deixa eu fazer com o comando aqui, o arco. Pode ser aqui, ó, um arco mais aberto, pessoal. Pode ser esse outro aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, de 3 pontos, tá bom? Então, você pode desenhar aí mais livremente a forma que você quiser, tá bom? Deixa eu fazer um outro assim, descendo. Ele mais aberto aqui. Esse aqui eu não gostei, não. Deixa eu fazer ele mais aberto também, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso, assim, ó, bem aberto, ó. Tá bom? Olha lá, então a gente tem uma forma aqui
Essa daqui a gente deleta, essa daqui a gente deleta. A gente limpa essas linhas aqui, ó. Isso. A gente pode até fazer aqui também, ó, para que ele não fique perfeitamente, né, achatadinho lá embaixo, ó. Isso, tá bom? Olha lá. Então a gente pega aqui uma linha no meio. A gente tem um objeto como esse. Essa daqui a gente deleta, limpa essas linhas aqui, ó, limpa essa, limpa essa. A gente pode então fazer um círculo. Tá? Pode ser um círculo, tá, pessoal? Ou pode ser um objeto mais elíptico também. Por exemplo, ó, eu faço aqui um círculo. Ó. E aí depois eu pego esse objeto círculo, ó, vou deletar a parte interna, vou pegar só a parte externa. Vou pegar o escala e vou achatar para virar uma elipse literalmente, tá bom? Pego um comando mover aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar um pouquinho mais para cá, tá? Olha lá, então vai nascer um objeto praticamente elíptico com o comando siga-me aqui, ó. Olha lá. Então, a gente olhando de cima, ó, é um objeto mais achatado, né? Ó, literalmente, olha lá, que legal. Tá? Ele ficou todo coisadinho ali. Vamos só fazer então a face dele aqui, ó, bonitinha. Com o comando F, né? Para não ficar tão assim, ó, a gente faz isso. Aí a gente fecha aqui, ó. E aqui embaixo, né, ó. Isso. Então, essa face aqui a gente deleta. Essa a gente deleta. Borracha, limpa aqui. Tem lá só o desenho mesmo do perfil, tá bom? E olhando de cima, ó, é um objeto elíptico lá embaixo, tá? Então, ó, eu seleciono lá, comando siga-me, clico aqui, ó. Isso, a gente tem um vaso, ó, praticamente achatado, né? Olha lá. Ele deu um pequeno defeitinho aqui embaixo, pessoal. Talvez por causa da elipse, né? Que a gente fez. Ficou algumas faces aqui. Bom, depois a gente pode fazer uma base mais quadradinha, porque senão assim ele praticamente vai cair, né? Vamos ver se ele vai conseguir ser um sólido, pessoal. Ó, vou selecionar tudo, crio um grupo. Seleciono aqui, ó, agrupar. Não deu certo. Então vamos voltar. Ele está dando um pequeno erro aqui na base. Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos tentar recortar aqui. Aí a gente faz o restante depois, né? A basezinha dele separada, tá? Olha lá. Isso. Então, seleciono com 3 cliques, siga-me, clico aqui, ó. Vamos ver? Talvez isso, ó, ficou aberto lá. Talvez agora dê certo, né? Ó, seleciono tudo com 3 cliques, criar um grupo. Seleciono aqui. Ficou agrupar. Aqui porque ele pegou alguns defeitos aqui, ó, na elipse, né, ó. Então, vamos consertar. Vamos diminuir a elipse. A elipse está muito forte, né, ó. Então, a gente pega o escala. Vamos achatar daqui para cá. Isso. Pode deixar nessa posição mesmo, pessoal. Só clicar aqui, ó. Vamos ver se ele já vai aceitar. Isso, ó. Agora sim, ó. Não tem lá o defeitinho aqui. E nem aqui embaixo, né? Selecionamos então com 3 cliques, criamos um grupo, seleciono aqui, isso, olha lá, grupo sólido, muito bem, tá? Tá, mas aí eu quero esse vaso, tá, pessoal? Isso aqui é apenas um objeto decorativo, mas eu quero ele quebrado aqui, ó, vamos dizer assim, mais chanfrado na parte de cima. Então a gente pode criar aqui uma cunha, vamos fazer assim, ó, retângulo giratório, vou fazer aqui rapidinho, né, ó. Isso, nessa posição. Vamos fazer aqui uma linha, ó. Vamos dizer que essa cunha também não seja bem uma cunha. Vamos fazer ele mais sofisticado ainda, ó. Vamos deixar ele bem aberto assim, ó. Vamos fazer aqui com esse aqui, ó. Assim, ó. Olha lá, tá? Vou pegar essa de fora, vou deletar. Essa linha aqui, essa. Vou empurrar, puxar. Ah, pessoal, tinha que ser invertido aqui, ó, tá? Deixa eu pegar a parte de cima, ó. É essa base aqui, ó. Essa eu deleto e essa eu limpo, tá? Senão não ia dar certo. Vou empurrar, puxar, ó, tá? Então, eu criei esse objeto. Esse objeto aqui, criamos um grupo. Clico nele, ó, grupo sólido, tá?
Vamos mover ele aqui, ó, diretamente sobre o objeto, ó, para ele ficar dentro lá dele, tá? Só que eu quero que ele pegue somente aquela parte de cima. Então, deixa eu trazer ele mais para cá. Só mais um pouquinho para cá, ó, isso. E para o alto, né, ó. Então, ele vai comer só aquela tampinha ali, ó, vamos dizer assim, né, ó. Um pouco aqui, ó. Isso. Olha lá, pessoal. A situação que a gente tem, ó. Tá bom? Então, agora eu venho, ó, no subtrair, clico quem vai ficar na tela, pessoal, eu clico como o 2, tá? Ó. Então, quem vai ficar embaixo é esse daqui, ó. Então, clica aqui, ó, o número 1 e esse é o 2, tá? 2 é o que vai ficar na tela aí, para nós. Olha lá, pessoal. Que legal, ó. Então, a gente fez um objeto bem complexo, né, ó. Totalmente chanfrado daqui na parte de cima, ó. E é a parte curva aqui também, ó. Ela é curva aqui. Olha lá que legal. Usando, então, a ferramenta, ó, de subtrair, tá? Eu só achei que foi muito. Deixa eu fazer um perfil um pouquinho mais suave, tá? Acho que a curva ficou muito forte aqui, ó. Vamos só girar ele. Vamos usar aqui o rotacionar mesmo. E vou girar ele assim, ó, tá? Tá? Não estou fazendo medidas muito exatas, pessoal, apenas para vocês entenderem o conceito aí no vídeo, tá bom? Olha lá. Isso. Agora sim a gente movimenta ele, coloca ele lá, coloca para cá e a gente movimenta ele para o alto, né, ó. Isso, ó. Não vou pegar muito na tampa lá não, ó. Isso, acho que assim vai ficar mais agradável, né, ó. Vou descer aqui só um pouquinho, 0,5 centímetros, tá? Isso, legal. Então, clico lá, ó, subtrair, esse é o número 1, esse é o número 2. Deixa ele pensar aqui um pouquinho. Olha lá, pessoal, que legal, ó. Olha que bacana esse objeto, ó. Bem mais complexo, né, ó. Usando aí as ferramentas, então, de sólidos. Se você quiser fechar depois aqui embaixo, ó, pode entrar aqui. E aqui seria interessante você fechar com uma linha, para gerar uma face. Mas aí seria interessante você transformar isso aqui, ó. Descer, por exemplo, assim, ó. 0,5 centímetro. Transformar isso daqui em um sólido. E fazer ele separado, tá? Porque se você clicar agora, ele deixou de ser um sólido, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Só essa face, Ctrl X. Dá um Ctrl Z aqui, ó. Isso. Clico aqui fora, Ctrl V. Pega esse objeto, empurrar, puxar. 0,5 centímetros. Transforma isso aqui em um grupo. Tá? Clico nele, ó. É um sólido. Pego o comando mover, clico aqui. E vamos colar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo onde eu quero colar. Possivelmente é mais para cá, ó. Isso, olha lá, certinho, né, ó. A gente então só movimenta ele para o alto, ó, no azul, 0,5 centímetros, tá? Fizemos literalmente uma tampinha lá. Então a gente vem aqui com o comando unir revestimentos, esse e esse, tá bom? Então aí o SketchUp vai fazer a união, ó. Quando você olhar o objeto, ó, ele tem lá um tampo, literalmente lá na parte de baixo, tá? Virou um objeto único agora, ó. Legal, né? Bom, na sequência agora, pessoal, nós temos esse outro aqui, ó, que é o recortar. O recortar, pessoal, pelo próprio nome diz, literalmente ele vai recortar objetos. Então, vamos entender assim, que você tem um conjunto de objetos e aí depois você tem um outro sólido que vai fazer o efeito de uma tesoura, literalmente, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, eu vou fazer aqui um retângulo, tá, pessoal, na tela de aproximadamente 40 centímetros, ponto e vírgula, 40 centímetros, tá bom? 40 por 40. Vamos usar aqui, ó, o inverter faces. Vamos fazer aqui um equidistância com 1 centímetro. Isso, legal, ó. Essa parte de dentro, ó, pode deletar, a gente só vai querer só a parte de fora. E nós vamos fazer assim, ó. Quer ver? Fazer um pequeno retângulo aqui. Um pequeno retângulo aqui. Um outro aqui. Um outro aqui, tá?
vocês vão pegar esse retângulozinho que tem aqui, comando mover, vamos pegar pelo ponto mediano, Ctrl, a gente faz uma cópia, cola a cópia aqui do outro lado, digita /10, tá? Então a gente tem 10 objetos no meio, mesma coisa, clica nesse aqui, comando mover, Ctrl, cola lá do outro lado, digitamos /10, mesma coisa, clica aqui, comando mover, Ctrl, colamos aqui, /10, para fazer a divisão, né, certinha, comando mover, Ctrl, pega no meio, cola aqui no meio, /10, olha lá, tá? Isso, ó. Ou seja, cada quadradinho desse vai ser um grupo separado, pessoal, será um sólido separado, tá? Olha lá. Então, eu clico no objeto, empurrar, puxar, vamos colocar aqui 25 centímetros de altura, e vou clicando nos demais, ó. Muito bem, pessoal, olha só, transformei todos eles em grupos, né? Adiantei aqui um pouquinho o vídeo. Bom, então eu tenho uma sequência com vários objetos que são grupos, tá? Agora eu vou desenhar então aí a tesoura. Então vamos lá, usar aqui o comando retângulo giratório, fazer ele um pouquinho maior do que o que a gente tem lá dos objetos. E aqui eu vou desenhar então um perfil. Esse perfil, obviamente, pode ser aí um perfil qualquer, mas que ele seja literalmente mais complexo assim. Ó. Vamos fazer uma curvinha para cá, uma outra curvinha para lá. Olha lá, então, um objeto literalmente, ó, mais complexo, tá bom? Olha que bacana. Vou usar aqui um F e a gente vai fazer ele um pouquinho mais fininho assim, ó, bem fininho, tá? Ó. E aqui a gente usa um comando linha para fechar aqui, porque para nós o que interessa é só essa parte de cima aqui, ó, literalmente, tá bom? Então essa face aqui, ó, eu deleto ela. Essa aqui eu deleto, essa eu deleto. E aqui a gente apaga essas linhas, tá? Então eu tenho só lá um perfil, tá, pessoal, que eu desenhei. Eu fiz ele aqui sem medida nenhuma. Vocês podem usar aí um formato que vocês desejarem, olha lá, tá? Vale ressaltar, pessoal, isso aqui tem que ser um sólido, tá? Então, ó, independente do formato que vocês fizerem, ó, fazer ele maior do que todo o objeto lá, ó, tá? E ao clicar aqui, ó, e criar um grupo, ele tem que ser um sólido, ó. Parece ser uma malha, mas é um sólido, olha lá, tá? E aí a gente vai descer aqui, ó, para ele cortar literalmente todos aqueles bastõezinhos que a gente fez, ó. Olha lá, tá? Então a gente terá essa situação, ó, ele vai pegar esses objetos aqui, ó, e todos eles vai cortar, ele vai cortar e essa malha aqui vai ser a tesoura. Então a gente clica, ó, aqui no comando, ó, recortar, tá? A gente clica no objeto que vai ser a tesoura, tá bom, ó? Olha só, clico aqui e aí depois eu vou clicando nos outros objetos, olha lá. Então ele vai literalmente cortando todos os objetos, ó. Tá? Todos de uma única vez, né? Vamos dizer assim, a gente clicando aqui, ó, ele vai fazer aquele efeito. Observem que todos lá embaixo, ó, são o número 2, tá? Então esse comando ele gera uma situação que ele cria como se fosse uma tesoura. E o local onde ele cortou ali, pessoal, vai ficar vazadinho, vai ficar aberto. Vocês vão ver aí na sequência, tá? Ó, olha lá, aqui não está cortado ainda, ó, eu clico e ele vai cortando lá para nós, ó. Tá bom? Então, quando você tiver cercados ou elementos que você precisa ter um perfil mais irregular, você vai usar dessa forma. Aí esse sólido aqui, ó, eu posso deletar agora, ó. Olha lá o que ele fez, pessoal. Ele cortou literalmente todo aquele trecho para nós, ó. E esses objetos aqui, ó, eles permanecem em grupo, tá, ó, mas eles foram literalmente cortados. Aí se você quiser, você pode entrar no grupo, ó. Essa parte de cima você pode limpar, ó. Entra nos grupos, ó. E aí você limpa. Ou então você desassocia todos eles, tá? Dá na mesma e aí você faz a limpeza depois, tá bom? Mas observem lá, ó, que ele faz então o efeito do recorte. Vale ressaltar então que o objeto que vai ser o recorte é o primeiro que você vai clicar, tá bom? Ó, aqui ficaram pequenos pedacinhos, ó, de sólidos e aí depois é só ir limpando, tá?
Eu vou limpar aqui rapidinho, pessoal, e aí eu já volto também. Muito bem, pessoal, olha lá, que já fiz o recorte, ó. Então eu tenho um objeto, ó, um perfil mais orgânico, né, vamos dizer assim, e ele cortou literalmente lá todos os objetos, tá? Bom, agora a gente pode fazer aqui um retângulo ó, na parte de baixo, para a gente fazer só uma base. Isso aqui é praticamente um objeto aí mais decorativo, né, ó. A gente usa aqui o empurrar, puxar para baixo, colocamos 0,5 centímetros, transformamos essa base aqui, ó, em um grupo, tá? E aí depois a gente pode pegar aqui, ó, união, né, o revestimento, a gente clica nesse que vai ser o 1 e a gente vai clicando nos outros aqui, ó. Então ele passa a ser um objeto único, né? Olha lá que legal, vai unindo ali então todos os elementos, tá? Então vocês viram, pessoal, que as ferramentas de sólidos elas são bem importantes, bem legais para você facilitar o seu trabalho na união, né? No que nós chamamos aí uniões, né, booleanas nos projetos em 3D aqui no SketchUp, tá? Sempre importante que os objetos têm que ser sólidos para que essas ferramentas de fato funcionem. Olha aí que legal. Então isso aqui virou um objeto único, ó. Se você quiser pode até brincar um pouquinho com a escala, pega essa parte aqui, ó. Vamos diminuir só um pouquinho, que eu acho que ficou um pouco grande, e a parte de cima a gente estica assim, ó. Tá? Pode fazer aqui um vasinho, alguma coisa, para a gente colocar aí depois, tá? E por fim, pessoal, a última ferramenta que nós temos aqui, ó, que é a dividir. A dividir, pessoal, ela é bastante interessante. Ó, vou fazer aqui um exemplo mais rápido. Ó, eu tenho aqui um retângulo, tá? Um cubo, né? Literalmente, ó, crio um grupo. Quando eu uso ele aqui, ó, vou usar com o mover, ele vai pegar, pessoal, literalmente aqui, ó, vai separar os dois objetos e ele vai manter o histórico do meio também separado. Olha lá. Então, clico aqui, ó, dividir. Clico no 1, clico no 2. Observem agora, ó, que quando eu movo os objetos, ó, eu tenho então essa situação. Olha lá que legal, tá? Ele faz aí o rompimento dos objetos e mantém o histórico interno também. Olha que bacana, pessoal. Interessante, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das explicações de hoje. Guardem esses objetos aqui, ó, esses 4 objetos. A gente vai utilizar eles aí nas próximas aulas, que eu quero mostrar para vocês como estampar objetos assim, ó, mais curvos e regulares, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês como aplicar esses materiais nesses objetos. Eu vou salvar esse arquivo, pessoal, e vou deixar ele dentro da pasta tema da aula 42, tá bom? E aí a gente vai usar ele na sequência do curso. Pessoal, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês aí, então, na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!